Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do BNews Entrevista. Mais uma entrevista que a gente está realizando aqui no estúdio BNews, dentro da Expo Brasil Export, que está ocorrendo durante a realização do Brasil Export 2023, que está sendo transmitido direto de Brasília. E durante o BNews Entrevista nós estamos trazendo a vocês entrevistas com personalidades, empresários, especialistas, autoridades que atuam nos setores portuário, de logística, de transportes e infraestrutura e também no setor energético. Aqui para debater um pouco sobre transição energética, políticas de sustentabilidade e também o mercado de energia solar, o BNews Entrevista recebe o Alexandre Simões, presidente do Sustenta Infra Brasil. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao BNews Entrevista. Leopoldo, bom dia a todos. Vou falar um pouquinho sobre energia e sobre essa transição energética nos portos. Exatamente. Em primeiro lugar, Alexandre, como é que está hoje esse cenário, esse mercado? Até que ponto hoje os portos estão cientes da importância de buscar fontes alternativas de energia e também explorar a própria energia solar? Atualmente, as 3 letrinhas ESG tá trazendo essa nova visão para os portos, e a energia renovável, a energia com pouca pegada ecológica, vai trazer um caminho muito grande para os portos. Então, estou começando a estudar isso, está sendo muito estudado, nós estamos sendo muito procurados em relação a esse desenho. Fazer a transição energética, tirar o diesel, tirar a energia tradicional e começar a gerar sua própria energia a partir do fotovoltaico. E quais são os portos ou os terminais portuários que mais estão procurando o Sustenta? Nós temos hoje, por estarmos no estado de São Paulo, a gente tem muita proximidade no Porto de Santos, Estamos trabalhando com a autoridade portuária também, com o pessoal. Acabamos de conversar aqui também com o superintendente do Rio de Janeiro, para também falar sobre o Porto do Rio de Janeiro, Cabedelo também, a gente teve pessoal aqui para conversar. Aqui é uma feira que está nos dando muita possibilidade de encontrar as outras pessoas, e mostrar um pouco do nosso serviço e da nossa experiência no mercado em relação à geração de energia. Certo. E hoje, como é que a energia solar pode ser explorada no setor portuário? A fonte, na verdade, independe, a eletricidade vai chegar da mesma forma e aí o porto vai ter a sua garantia energética ali, ou muda alguma coisa? Na realidade, a vantagem que o porto teria, os terminais teriam de gerar sua própria energia é um investimento para uma redução do consumo, redução de custos. Quem vai continuar gerando energia, quem vai continuar entregando energia é a própria concessionária local. Então, falamos de CPFL, falamos da Energia, falamos da Electro, da Light no Rio de Janeiro. Então, ela vai continuar entregando essa energia. O que o terminal consegue é gerar essa energia de uma forma mais econômica, ao longo de um período curto, o investimento é retornado, e ele vai ter essa própria geração. Mas manter o sistema em funcionamento, manter o terminal em funcionamento, continua sendo da concessionária local. Agora, de quanto é essa redução que a gente está falando? Como é que até onde essa economia vai? Tradicionalmente, em qualquer tipo de mercado, até 95% você consegue reduzir do teu consumo de energia. Você consegue gerar até 95% do teu consumo. O que acontece hoje nos terminais portuários? Eles têm pouco espaço físico para a instalação. Sempre movimento de muito material, de muito tipo de produto, os containers, uma série de outras coisas que estão acontecendo, que tem que acontecer junto do processo. Então, são poucos telhados, Então, a gente trabalha muito com telhado, algumas áreas que nós temos em possibilidade de plantar no chão, então colocar em solo, Então, alguns terminais têm áreas ainda que elas preservam ambientalmente, mas não são mais áreas nativas. Então, a gente consegue colocar o painel fotovoltaico naquela região, por não serem nem impermeabilizados, nem área construída, nem área coberta. Então, não impede não traz nem um custo maior de IPTU e também não traz um custo ambiental. Então, esse é mais ou menos o trabalho que a gente tem em relação à geração de energia nos portos, nesse sentido. E hoje, onde é que essas células fotovoltaicas costumam ser implantadas nos terminais portuários com os quais o Sustenta Infra Brasil já trabalha? Vocês aproveitam, por exemplo, telhados de armazéns, prédios administrativos ou a cobertura de prédios administrativos? Onde é possível encontrar, onde é que está o espaço aí ideal
para as células fotovoltaicas? Inicialmente a gente estuda o que tem de cobertura, seja telhado, seja o próprio espaço terminal, alguma área que ele tem em solo, a área administrativa do terminal também a gente consegue utilizar. Porque a gente tem que preservar o que eu já tinha dito anteriormente. A movimentação das mercadorias ela não pode ser impedida por causa da geração. Então você tem que ter esse espaço para poder você movimentar. Telhados, ele é uma boa situação. Toda a parte de estacionamento de visitantes, estacionamento de caminhões, você pode também estar estudando isso, né? Claro, cada um tem o seu custo de investimento, mas seria um bom local para estar fazendo isso. A área de operação, muito difícil de se colocar. Sim, porque você trabalha com um pátio ali que está sempre recebendo movimentação de carga, não tem um espaço que sobre para as células. Exatamente. Não é? Agora, vocês sempre trabalham com a instalação dessas células na própria área do cliente. Vocês não trabalham com áreas remotas? Nós temos dentro da resolução, hoje é uma lei federal, né, 14.300, nós temos algumas formas de geração que a gente chama de geração distribuída, que é a GD. A gente consegue gerar junta carga, que é justamente dentro do terminal, dentro do local onde tem um consumo, que a gente chama de geração junta carga, ou a geração remota. Por exemplo, fugindo um pouquinho da área de Porto, mas falando de Santos, nós temos um projeto plantado em Itu, na cidade de Itu, gerando energia com 3.000 painéis, gerando energia para o VLT de Santos. Então, todas as estações do VLT de Santos são de energia renovável, de geração de energia solar, que vem por crédito do cliente, da geradora, até o VLT de Santos. Mas essa é uma solução que vocês também podem aplicar num terminal portuário, numa autoridade portuária ou num aeroporto, onde é um outro setor com que vocês trabalham também. Sim. Essa é a intenção. Como a gente tem essa redução de espaço de telhado, a ideia é você ter algum tipo de terreno, algum tipo de apoio para poder gerar essa energia, seja na cidade ou seja em cidades próximas. A única regra que nós temos que ter, aí, falando um pouquinho sobre a legislação, é que o mesmo local de geração tem que ser de mesma propriedade de onde vai ter o consumo e a mesma unidade geradora da concessionária tem que ser a mesma unidade que vai ter o consumo. Tá. Ou seja, é a concessionária que tem que receber essa energia, independente de onde ela tenha sido gerada. Tem que ser a mesma que vai entregar. Tá. Tradicionalmente, quando a gente fala de terminais portuários, os clientes do Sustenta Infra Brasil, a gente está falando ou terminais de granéis ou terminais de carga geral, containers. Um terminal de container, por exemplo, tem uma estrutura meio que padrão, né? Um prédio administrativo, um pátio que ocupa a maior parte da área e, de repente, alguns espaços ou de um estacionamento, mas espaços mais secundários. Já um terminal graneleiro tem armazém, ou seja, estruturas com telhado, onde a solução da energia solar pode ser melhor aproveitada. Em média, um terminal de containers consegue instalar células fotovoltaicas para garantir uma geração de energia em relação ao seu consumo de quanto por cento? E no granel isso sobe? Vamos lá. Depende muito do consumo e da forma de operação de cada um dos terminais. Por mais que seja o mesmo tipo de operação, você tem alguma distinção em relação ao consumo. Num terminal, vou até dar um chute aqui em relação ao que a gente tem estudado agora ultimamente, em torno de 10% a 15% que a gente consegue dentro do terminal de container, né? A geração dentro do terminal graneleiro, o terminal que tem um telhado um pouco maior, nós temos mais espaço, mas nós temos um vilão, ou seja, um concorrente, que é o particulado que fica em volta. Então você tem um pouco mais de limpeza sobre esses painéis. Mas em relação a espaço físico, pode falar que a gente consegue chegar nos 60%, 70% do consumo de um graneleiro hoje. E mesmo assim, agora é possível compensar, vai chegar aos 95% com uma solução híbrida, com uma solução local e remota? Sim, ao mesmo tempo? Esse é o melhor cenário que a gente poderia estar fazendo. Gerar o que você consegue dentro do porto, dentro da sua área, né, dentro do seu terminal, e fazer um apoio num terreno ou próximo ou distante para poder estar gerando essa energia. E como é que tem sido a aceitação do serviço nos portos brasileiros, nos portos da região sudeste, onde vocês concentram mais atuação? Hoje, por conta do SG, esse assunto ele voltou um pouco mais, não só pelo retorno financeiro, já é viável desde novembro do ano passado, a energia cresceu, o investimento em fotovoltaico ele diminuiu, mas essa necessidade de você reduzir a tua pegada ambiental, reduzir o teu consumo de carbono, né, tua emissão de carbono, e a fotovoltaica te dá um relatório, te dá um benefício quanto a essa não geração de emissão de carbono, ela está sendo muito bem aceita. Os estudos estão sendo feitos muito mais tempo hoje, muito mais estudos do que antigamente. Eu vou falar 2 anos atrás, 3 anos atrás. Hoje a gente está tendo telefone pelo menos 2 vezes por semana de algum terminal para a gente estar conversando sobre isso, né? Semana passada foram 2. Aqui na feira estamos falando de 4, 5 terminais em menos de 4 horas. O mercado está mais aberto a essa solução. Está mais aberto porque eles também precisam, é necessário agora, né? Todo mundo precisa pensar um pouquinho sobre energia fotovoltaica e energia renovável. Você comentou que os custos
estão cada vez menores em relação ao mercado de energia solar. A expectativa é que esses custos continuem ainda sendo reduzidos? O que nós somos hoje fornecedores da WEG, parceiros WEG, né? Então, nós tivemos semana passada um seminário da WEG lá em Jaraguá do Sul, e a tendência é estabilizar o preço agora. Tá? O mercado já está saturado em relação a fábricas novas de geração de energia, de painéis fotovoltaicos, então ele tende a diminuir um pouquinho mais a demanda de painel, como qualquer tipo de comércio, quanto maior a demanda por procura, quanto menor a produção, acaba aumentando. Mas a estabilidade deve construir pelo menos 12, 18 meses. A grande vantagem acaba sendo a financeira ou tem algum outro ganho para o empreendedor que implanta essa solução no seu terminal, no seu complexo portuário? Além da redução financeira, da questão financeira, nós temos a necessidade que o mundo está visualizando a nossa situação ambiental, né? Então, se você tem um terminal hoje que está estudando a viabilidade de trabalhar com energia renovável, gerar a sua própria energia, com certeza vai ser visto com outros olhos daqui a algum tempo. Já é possível, então, até mesmo aproveitar uma iniciativa como essa e comprovar, obter uma certificação de redução dos impactos ou da emissão de gases do efeito estufa, ou realmente reduzir a pegada de carbono daquela atividade? Sim, todos os sistemas solares eles precisam do painel fotovoltaico e do inversor. Todos os inversores certificados, hoje em operação no Brasil, maioria no mundo também, eles soltam um relatório pelo Bureau Veritas, dizendo quantas toneladas de carbono você deixou de emitir no ano. E esse relatório certificado, que sai um registro em cada um dos relatórios anualmente, ele é utilizado em bolsas de carbono para você poder mostrar. Gerei isso e tenho tanto de crédito de carbono quanto é isso. Perfeito. Vocês também comentaram que também atuam no setor aeroportuário. Muda muito a demanda do aeroportuário em relação ao portuário, ou nesse ponto a gente está tratando, na verdade, de energia e de consumo de energia, então não varia tanto? A diferença do aeroportuário é que você ainda não tem essa ideia colocada, principalmente na parte dos empresários, né? E ainda não chegou essa necessidade nos portos, nos aeroportos, né? Diferentemente do que está acontecendo no porto hoje, né? Nos portos hoje. O que a gente imagina, e isso é estudo mesmo, que a gente começou esse trabalho um pouco menos tempo nos aeroportos, é que essa necessidade seja colocada pelo próprio mercado, né? No Brasil, hoje, a aviação ela é muito doméstica, né? A maior parte da aviação é doméstica. E você tem a necessidade de gerar energia para o teu consumo. Então, você ainda está falando só sobre redução financeira. Não tem essa parte da pegada ambiental. Certo. A gente estava analisando essa questão do mercado de energia solar. A gente acaba, na verdade, você comentou, o aeroportuário ainda não tem essa consciência, essa maior demanda. Com o aumento das concessões de instalações aeroportuárias, e aí a entrada ou de grupos internacionais, ou muitas vezes de grupos ou de empresas com capital aberto, essa demanda tende a aumentar? Eu acredito que sim. Vamos voltar ao ESG, ele vai ser o mercado mundial, com certeza ele vai ter essa pegada, essa necessidade de estar trabalhando com isso. E imaginar que os terminais, hoje, qualquer terminal que a gente tenha aeroportuário, conseguir colocar energia em cima do seu próprio terminal, eles têm muito telhado em cima dos terminais, né? Conseguir gerar que ele gere 10, 15, 20% da energia dele de uma forma renovável, seria um marco para todo o país. Os portos, obviamente, ficam nas costas, né? Os portos marítimos estão na costa do Brasil. Essa região é boa em relação à insolação ou tem uma incidência de chuvas maior que acaba prejudicando a geração de energia solar? Nós temos alguma variação em relação à geração, por exemplo, Santos. Vamos falar um pouquinho de Santos. Você tem muito tempo, não é nem a chuva, você tem muito tempo de nebuloso, você tem muito tempo de neblina, que a gente chama, né? Então, ali você tem uma das menores gerações do Brasil, em Santos. Uma geração muito boa. No Rio Grande do Sul você tem bastante geração e no Nordeste você tem muita geração de energia, né? Quando você vai mais para o centro do país, nós temos projetos aqui em Brasília instalado que o retorno do investimento foi em menos de 30 meses. Né? Então, você muda um pouquinho a característica de retorno do investimento. Na região da costa, esse retorno é de quanto, mais ou menos? Hoje a gente pode afirmar que em Santos, 4 anos. 4 anos. 4 anos. Estamos falando de quase 50% a mais, 60% a mais, mas mesmo assim, 4 anos em um investimento de grande porte é um retorno. A gente está trabalhando no setor de infraestrutura, a gente está trabalhando a médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Então, 4 anos acaba sendo um período gerenciável já é aceitável. Nesse prazo. Já é aceitável. Certo. Agora, voltando ainda, explorando um pouco o mercado solar, qual é o futuro do mercado solar no Brasil?
Eu acho que o mercado solar hoje ele já está consolidado, né? Nós agora temos uma lei que regulamenta o fotovoltaico, a geração distribuída, não só o fotovoltaico, mas a eólica, algumas outras fontes de energia. Ele tende a fazer um balanço das empresas atuais. Nós estamos falando que hoje nós temos 26 mil empresas trabalhando com fotovoltaico no Brasil. Então, nós tínhamos 31 mil em dezembro do ano passado. Então, o próprio mercado já está tratando de buscar a qualidade, buscar a perpetuação das empresas que realmente entregam qualidade. Esse é o nosso objetivo, 14 anos no mercado, buscando se manter no mercado dessa forma, né? E tende a melhorar a qualidade. Então, o que nós temos hoje? Passou aquele momento que muita novidade, ninguém sabe como funciona. Hoje eu já converso com um cliente que ele vem me fazer com perguntas muito mais competentes do que anteriormente. O assunto não é estranho, né? Não é mais estranho. Então, todo mundo conversa com a gente, já sabe mais ou menos o que acontece. Já sabe, alguém já conversou, já viu na televisão, já sabe que isso funciona. E o que acontecia 4, 5 anos atrás, as pessoas não acreditavam que tinha esse retorno do investimento. Então, hoje a gente conversa, apresenta uma planilha, demonstra quanto ele consome, mostra que a energia cresce, que o custo da energia cresce, você tem esse retorno apresentado e o cliente começa a confiar nessa informação. Então, o mercado, eu acho que ele está consolidado hoje, vai ainda parecer alguma coisa no sentido de um pouquinho mais de tecnologia, mas já está quase chegando no limite a tecnologia de geração de energia comercial, né? Geração de energia fotovoltaica tem várias formas de fazer, painéis flexíveis, painéis de uma série de formas diferentes. Ainda consigo colocar nesse vidro aqui um spray que a gente consegue gerar energia nesse vidro. Mas o que acontece? Ele não é comercial. Ele é muito bom, ele é muito rápido de implantação, mas ele tem um custo mais alto e um retorno de investimento muito mais longo. Então, eu acredito que o que a gente tem hoje não se torna viável para o mercado. Então, eu acredito que o que a gente está vivendo hoje é a consolidação do mercado, né? Alguma situação, alguns segmentos de produção vão começar a trabalhar com fotovoltaico agora, porque está chegando a hora deles começarem a trabalhar. Nós tínhamos o setor portuário, aeroportuário. Que a gente está conversando sobre isso, né? Nós tínhamos também uma situação até um tempo atrás que é sobre o mercado livre, né? Mercado livre de energia. A partir do ano que vem, praticamente todos os consumidores do Brasil vão poder estar no mercado livre de energia. Mas se você falar que você coloca uma planta de energia dentro da tua indústria, dentro do teu comércio, e essa tua energia vai ser congelada ao longo de 25 anos em torno de 20 centavos, qualquer tipo de contratação que você faça de mercado livre sai muito mais caro. Sim. Óbvio que existe o custo financeiro, o investimento inicial, mas se você fala para um empresário, para alguém que está trabalhando em redução de custos, que a energia dele vai ficar congelada em 20 centavos, 22 centavos ao longo de 25 anos, é muito forte esse apelo. O planejamento de empreendimentos é algo estratégico. Exatamente. E nós estamos falando de concessão de 30 anos, de 25 anos, então não tem muito o que fugir disso. Perfeito. Alexandre Simões, olha, muito obrigado pela tua participação aqui no BNews Entrevista. Sucesso aí, boa sorte. E também agradeço a todos aí pela nossa audiência e por estarem acompanhando esse debate. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Continuem nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube. Mais entrevistas do BNews Entrevista estão a caminho. Um abraço e até a próxima.